Bom, fechou. Então, a gente vai começar fazendo um check-in, aí eu vou pedir para todo mundo levantar a sua mãozinha no reactions, no reações. Vou colocar raise hand, levantar a mão aí. E vou começar para exemplificar também, eu peço que todo mundo se apresente e fale brevemente, assim, como chega, né, como foi esse dia que te trouxe até aqui, e de uma maneira bem sucinta, e depois, ao final, chame alguém que está com a mãozinha levantada aí. Então, meu nome é Renê, eu sou biólogo, tenho uma experiência com orgânicos e agroecológicos aí, já participei da fundação do Instituto Feira Livre, e hoje estou aqui com essas pessoas maravilhosas, buscando um novo projeto aí. E chego hoje, depois de um dia de trabalho, que foi produtivo, mas felizão que é a semana curta e que logo vou poder aproveitar a Páscoa, viajar e descansar bastante. E é isso. Passo para o Beto. Oi, chego de uns dias corridos aí. Meu trabalho tem sido fazer projetos ultimamente. E chego bem. Estou bem curioso para saber como vamos desenvolver esse novo formato. Eu passo para a Rita. Gente, eu chego cansada, tem um tempo até que eu não participo aqui, então estou também querendo saber como é que todos estão. Passo para Júlia. Júlia, está mutado. Clássico, né? Abaixar a mão e não desmutar o microfone. Eu também estou curiosa para saber como a gente vai começar essas mexericas aqui. Estou curiosa para saber como é que vai ser o desenrolar dessa ata aí, que está interessante. E passo para a Suia. Oi, boa noite aos queridos e querides. Eu estou, que nem meus gatos, numa curiosidade também para saber da mexerica. E chego bem. E é isso. Torcendo aqui pela gente. E passo para o Wallace. Está mutado, Alan. Mesma situação da Júlia. Boa noite a todos, obrigado, Suia. Chego bem também, cansado, um dia de trabalho pesado aqui, e animado para ver como é que vai ser a reunião. Essa é a minha segunda reunião geral, então começando a entender como funcionam as coisas, participando um pouco mais, então acho que vai ser interessante, e animado para o feriado também. E passo para a Rita já foi, né? Passo para o Chico. Eu chego aqui ainda escrevendo coisas no nosso documento de ata aqui, organizando coisas ainda. Também muito curioso para saber como que vai ser hoje, acalmando o coração um pouco, entender que a gente vai testando coisas e tudo mais. E é isso. E estou animado. Passo para a Yuli. Oi, gente. Bom, meu nome é Yuli, eu estou no começo do projeto, então estou muito curiosa sobre as mudanças de fases que a gente está passando. Chego cansada, porque apesar da semana curta, parece que tudo compensa e concentra em 2 dias, mas a expectativa é tanto para a reunião quanto para o feriado. Necessitamos. Bom, eu passo para Arthur. Opa, oi gente, eu chego aqui, tava lavando a louça aqui, eu chego de um dia muito bom, assim, bem produtivo, revigorante, aula de dança,
programações, e eu trabalho com programação, né? Eu sou neurocientista, eu não me apresentei. E também estou curioso aí para começar a estar mais envolvido aí com essas assembleias da mexerica aí. E vamos lá, né? Tô curioso para saber o que vai acontecer. E passo a palavra para Marília. Eu chego com uma sensação de estreia, gente. Sabe aquele friozinho na barriga? É assim que eu chego aqui hoje. Foi um dia que nem o do Beto. Passei por 4 projetos na cabeça, ações em 4 projetos. Então estou com a cabeça bem dividida, mas animada também, porque desses 4 projetos, um é novo e com uma amiga querida. Então vamos ver o que vai rolar. E acho que é isso. Chego animada. Maravilha, gente, muito obrigado. Acho que agora a gente segue, então, para o nosso admin adaptado. Temos aí 2 MIGs presentes. Sejam bem-vindos, Rita e Arthur. A duração da nossa reunião será de 1h30, então a gente vai até às 9 horas. E agora a gente vai fazer uma grande memória, né? Um relato do que se sucedeu até então aqui na Gomo e em que pé estamos. A gente começa com o Chico. A Marília quer falar rapidinho só. Marília quer falar. No meu papel de secretária, eu queria explicar para as pessoas aqui presentes o que significa esse entendimento em azul. Ah, vocês estão acompanhando a ata? Alguém poderia colocar o link? Gente, por favor, botem o link lá aí no chat. Importante. Uma coisa bem importante que a gente faz é a gente constrói essa ata, porque a gente preza vai ser conversado pelo tempo das pessoas que estão ali, né? Essa ata é construída conjuntamente, não é uma pessoa que faz, enfim, é o trabalho do coletivo que está aí. Eu, como secretária, eu sou um pouco responsável por zelar por essa ata, né? Para que ela tenha uma cara, esteja estruturada, esteja com as partes dela. E dentro dessa história da ata, a gente combina que os vários temas que são tratados dentro da reunião, a gente pode abordar de 3 maneiras. Uma como entendimento, que significa a gente vai só entender sobre aquela situação. Outra forma é entendimento e exploração. Meu amor, eu preciso... Entendimento e exploração. Então, a gente vai entender do que se trata, o assunto, e a gente vai explorar um pouquinho, trazendo ideias, sugestões, dúvidas. Dúvidas é na parte de entendimento, mas assim, às vezes, outras questões que surgem de uma questão, ou a gente pode fazer uma abordagem de 3 tempos: exploração, entendimento, exploração e decisão, que é quando a gente faz uma tomada de decisão por consentimento, porque é assim que a gente trabalha aqui, né? A gente trabalha por consentimento, não por votação, simplesmente. E aí, tem essa outra observaçãozinha embaixo, que a gente pensou que, caso viesse muita gente, ficasse um rolê imenso, a gente optou por hoje pedir para que as dúvidas sobre o que vai se desenrolar nessas 3 apresentações, ou 4, sobre essa memória bem grande, que as pessoas colocassem no chat, para a gente manter isso coordenado, digamos que estruturado. Se tiver tempo de responder, a gente vai respondendo as perguntas conforme tiverem no chat, tá bom? Bom, então acho que eu começo com a apresentação, aí que eu vou compartilhar a minha tela. Só um momento. Aqui. A ideia é fazer uma memória geralzona da história da Gomo, tá? Bem rapidona. Então essa parte de memória seria numa reunião, nas próximas vai ser a memória a última reunião. A gente não teve uma última reunião, então a nossa memória é a coisa toda da Gomo, mas bem resumida, ok? Então, lá em novembro de 2020, 7 pessoas lá do Instituto Feira Livre têm uma grave crise institucional lá e rompem e iniciam um novo projeto, uma cooperativa de consumo que seja uma organização com princípios sólidos e que não incorra em riscos institucionais.
E daí um tempo passa, as pessoas vão discutindo, conversando, criando coisas, pegando referências, e aí em julho de 2021 entram novas 13 pessoas e cria-se um grupo fundador de 20 pessoas. Esse grupo fundador vai variar, tem pessoas que estão aqui que são desse grupo fundador, tem pessoas que já saíram, pessoas que não entraram naquele momento, e aí também, ali entre julho e novembro de 2021, a gente começa a aprofundar mais na sociocracia e estudar o modelo de cooperativa de consumo participativa lá da Park Slope Food Co-op. Em dezembro de 2021, lá no final, a gente cria o Amigos da Futura Co-op, que depois vai se tornar o MIGS, e começa a fazer reuniões de boas-vindas para novas pessoas fundadoras. A gente também sabe que, pela lei, uma cooperativa de consumo tem que abrir com no mínimo 20 pessoas, então a gente vai trabalhando para que sempre esse número de pessoas no grupo fundador se mantenha aí acima de 20, o que tem acontecido normal. E aí, janeiro, fevereiro, começo de 2022, reuniões acontecem, a gente vai decidindo algumas coisas e decide o nome Gomo. Quando a gente decide lá o nome da Gomo e mantém ele. De forma que em abril, maio e junho surge o logo da Gomo. Tem um grupo lá de identidade visual que cria o logo da Gomo Co-op, que é esse aí que vocês estão vendo. E também nesse período a gente abre o Instagram. A Lúcia está entrando. A gente abre o Instagram, cria aquela animação da divulgação, que eu imagino que todo mundo já viu, e cria a pesquisa de viabilidade, que imagino também que todo mundo já respondeu. E ali, em julho e agosto de 2022, a gente começa a fazer as exibições do documentário da Park Slope para começar a falar sobre o projeto. E tudo isso, durante todo esse tempo, a gente está se reunindo semanalmente nas AGs, que eram reuniões que era de terça-noite, que agora estão dando lugar à mexerica. E aí, lá em setembro de 2022, a gente começa os piqueniques mensais, que rolam mensalmente desde setembro de 2022, e tem uma primeira proposta de classificação de produtos. Aqui eu vou falar um monte de coisa assim, só uma pincelada da Gomo, tá? Outubro de 2022, então lá no fim do ano passado, a gente publica a nossa carta de princípios. A gente também consegue uma conversa com o Joe Holtz, a gente já estava trocando alguns e-mails, que é um dos fundadores da Park Slope, que foi muito boa. É um vídeo que está gravado e ela tem disponibilizado para quem quiser assistir também. E a gente faz nossa primeira aparição pública, um debate na SP Food Film Festival sobre consumo consciente e economia solidária. E ali em novembro de 2022, a gente faz o curso da Sescoop, que é importante, porque foi no curso da Sescoop que a gente conseguiu juntar mais pessoas do grupo fundador para fazer uma atividade durante 3 fins de semana e desenvolve algumas diretrizes de lá também, alguns documentos que vão ajudar a gente a continuar e a ver um horizonte, principalmente também a nossa projeção de resultados, que é desenvolvida aí para a gente entender qual que é a viabilidade econômica da coisa. E a gente começa a fazer a tradução do material da Park Slope com participação dos MIGs. E é importante essa tradução aí, essa ação, porque uma das bases desse sistema de cooperativa de consumo participativo é pensar quais pequenas tarefas que demandam um pouco do tempo de cada um, né? Já que lá na Park Slope, assim como a gente vai ter um turno sempre de 3 horas a cada 4 semanas. Então, o que a gente pode criar de trabalho para essas pessoas fazerem? Isso é uma pergunta que a gente sempre se faz, e mesmo agora no Grupo Fundador tem se feito também. E aí, no fim do ano passado, a gente fecha 2022 com começar a buscar por um imóvel, mas começar a olhar, assim, porque a gente não tem definido ainda a CNPJ, que é uma coisa que precisa e tudo mais, tem coisas que vão vir antes disso, e o financiamento também. E faz uma conversa com a Clara Luz, da Rizoma. A Rizoma é uma outra cooperativa de consumo que existe lá em Lisboa, também está gravada, se alguém quiser assistir. E aí, no começo desse ano, a gente faz uma conversa com o Tom Booth, da Laluf, que foi muito importante para a gente, trouxe novas diretrizes, visões, assim, também está gravada. E agora, março e abril, a gente começou a tradução do material da Laluf, que o Tom Booth disponibilizou para a gente muitos documentos, tem participação das pessoas do MIGS também, tudo em francês, sendo traduzido para o português, documentos que ajudam a gente na construção da cooperativa, e começa os estudos para o Estatuto Social, e temos a mexerica. Então, para vocês entenderem aí, fiz um resumão de uma memória de 2 anos, assim, 1 ano e meio, 2 anos. Então, já estamos trabalhando aí faz um tempo, e essa é a memória de mais ou menos o geralzão do caminho da Gomo Co-op até o dia de hoje. Maravilha.
Agora a gente também vai trazer um pouco, eu acho que dessa referência que a gente utilizou, que é a Park Slope Food Coop, o que é essa cooperativa, qual que é o histórico, como é que eles funcionam lá. O Chico também vai poder dizer um pouquinho mais, apresentar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou também destacar aqui que qualquer dúvida que surja, né, vocês podem mandar no chat, que a gente vai se organizar aqui para tentar responder. E se também não for possível, a gente depois tenta organizar para responder todo mundo, se for necessário. Bom, então, Chico, de novo, está contigo. Então, a gente está trabalhando em cima de uma estrutura da reunião sociocrática, né, que é a forma que a gente usa. Então, agora a gente está entrando nos informes. E a gente pensou que informar, o que é importante aqui de informar, é sobre essas referências que a gente tem de cooperativas participativas. Então, vou falar da Park Slope rapidamente. Eu espero, imagino, não sei, que todo mundo assistiu o documentário sobre a Park Slope. Se não assistiu, assista, está disponível. E, assim, ele explica muita coisa, né? A Park Slope, ela é uma cooperativa de consumo participativo que surgiu em 1973. Ela é a nossa maior referência fundamental e também para as outras coops que começaram a surgir agora, a partir de 2010. A gente tem notícia aí de 20 cooperativas que se baseiam no modelo da Park Slope, pelo menos, a maioria, se não todas, lá na Europa. Então, a Park Slope surge em 1973, lá no Brooklyn, em Nova York, quando um grupo de amigos, meio, né, tipo, em 73, pessoas repensando as formas de viver, e eles se juntam com a ideia de construir uma loja de alimentos juntos para poder comprar comida por um preço mais barato e também para criar um senso de comunidade nos Estados Unidos dos anos 70, onde o estilo de vida americano individualista estava cada vez mais em ascensão. E aí eu pego aqui uma citação que o Joe Holtz faz num texto que eu peguei, que é um artigo do New Yorker, acho que tem aqui, depois eu posso colocar aí o link. Ele fala assim: as pessoas adoravam fazer compras na cooperativa, né, lá no comecinho. O que eles não amavam era trabalhar na cooperativa. Os fundadores decidiram administrar o local com mão de obra voluntária e colocar uma folha de inscrição na porta para que as pessoas pudessem organizar seus próprios turnos. Achamos que todos concordariam que isso é uma coisa fantástica e se inscreveriam com antecedência e com frequência, diz Holtz. Infelizmente, o sistema desmoronou, depois de vários trancos e barrancos. Isso ele fala também no filme, acho que vocês viram, né? A cooperativa decidiu que a mão de obra dos membros seria obrigatória. Os membros seriam colocados em esquadrões regulares para criar um senso de coesão social. Se você perdesse seu turno, saberia quem estava decepcionando. E, no que provou ser a mais infame das políticas da cooperativa, a razão pela qual os membros estão sempre escalando uma colina de Sísifo de alertas de trabalho e suspensões, você teria que compensar a falta de um único turno trabalhando em 2. Então, o esquema lá da cooperativa, como vocês veem no documentário, cada pessoa trabalha uma vez a cada 4 semanas. Atualmente, eles estão trabalhando uma vez a cada 6 semanas. Eles são 14 mil pessoas, então tem muita gente e não tem, tem menos trabalho comparado com antes, tal, em relação à proporção. Então, funciona dessa forma. E é importantíssimo a questão do trabalho, né? Ele coloca isso sempre. Quando perguntado também sobre o que é a Park Slope, ele comentou na nossa conversa que a gente teve com ele, ele falou: a cooperação é a base juntamente com o trabalho, não a alimentação saudável. Então, sim, é um lugar que você vai acessar tipos de alimentos, né, na Park Slope, mas é isso, tem alimento orgânico, tem alimento não orgânico, eles vendem carne, por exemplo, mas aí vendem carne dentro de algumas diretrizes. Eles têm uma diretriz de alguns produtos químicos que são proibidos lá, que não entram, né? Então, o grupo de compras, pessoas do comitê de compras, organiza isso. Eles têm uma certa liberdade. E também existem boicotes, mas aí são tirados em assembleia. Por exemplo, a gente estava vendo, atualmente eles boicotam a Coca-Cola pelas ações deles, acho que ainda está em boicote isso. E também eles pararam de vender água em garrafa plástica, por uma questão do meio ambiente também. E teve também uma outra empresa. Então, por exemplo, historicamente, quando teve o apartheid na América do Sul, na África do Sul, eles fizeram boicote aos produtos da África do Sul, pararam. Então, decidiram em assembleia, por exemplo, quando teve a ditadura no Chile, fizeram boicote também às coisas do Chile em razão do Pinochet. Então, tem um fundo político também, que sempre acontece lá na Park Slope. E
Eu tive a experiência de poder ir na Park Slope, é muito legal, eu já fui lá 3 vezes, e é muito interessante, porque é um lugar muito abarrotado de coisa, eles tentam aproveitar ao máximo o espaço que eles têm, é muita gente, porque lá eles têm uma realidade que a gente tem que pensar também em comparação ao Brasil, que eles conseguem fazer com que as pessoas tenham uma economia de 20% a 40% em relação aos outros mercados, por conta da economia no pagamento de funcionários. Então, isso é uma coisa da realidade dos Estados Unidos que a gente está entendendo como vai se aplicar aqui no Brasil também. Se vai ser o mesmo tanto, né? O que acontece, tem entrevistas que mostram pessoas que falam, se eu pudesse eu saía da Park Slope, mas é que aqui as coisas são muito baratas, é muito bom. Então, é uma lógica muito interessante de se olhar, digamos assim, e a gente não sabe realmente se essa lógica vai se reproduzir aqui na Gomo também, né? Como que vai ser essa realidade. Mas é isso, a Park Slope, então, está fazendo 50 anos esse ano e continua firme e forte, se desenvolvendo bastante e, como eles dizem, levando boa alimentação a preços baixos para as pessoas através de cooperação. Então, é isso da Park Slope. Assistam o documentário, é a melhor forma de conhecer. Valeu, Chico. Inclusive, eles estão distribuindo convites, a gente vai sortear, né? Para ir lá participar da festa de 50 anos. Não, brincadeira. Bom, o Chico mencionou, né? Acho que quem está aqui já deve ter assistido o documentário, mas o documentário está disponível também, falando, explicando sobre a Park Slope. E, inclusive, a gente vai agora migrar aí para a apresentação da La Louve, né? La Louve, que é a cooperativa também de consumo aberta em Paris e que teve um grupo aí que fez e filmou esse documentário. A Marília vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. A La Louve, ela diz que ela é a segunda cooperativa desse modelo da Park Slope. Então, assim, não posso botar minha mão no fogo, mas é uma afirmação que fazem ali. Agora que o René falou, eu esqueci de botar uma data. Aqui é o documentário. Então, peraí, já chego lá. A La Louve começou assim, começou com o Tom Bush e o Brian, que são 2 estadunidenses que conheciam a Park Slope, mas que vivem na França e que eram desse mundo gastronômico e que percebiam que estava um lugar como a Park Slope para conseguir adquirir produto muito bom por preço muito bom, né? Porque produto muito bom estavam sempre disponíveis, mas não eram acessíveis para eles. Então, eles começam a conversar com muitas pessoas e em 2011, isso foi em 2010, portanto, já faz 13 anos, fará 13 anos, né, esse começo deles. No ano seguinte, eles conseguem fazer um grupo de compras, talvez isso tenha um outro nome no Brasil, que é quando as pessoas se juntam para fazer uma compra meio coletiva, sabe? Eles tinham um lugarzinho num outro bairro e eles abrem essa associação de amigos da La Louve, tá? Já pensando nessa forma da Park Slope no futuro. Em 2013, o Tom Butch, ele é o diretor do documentário que vocês assistiram, que na verdade o documentário chama Food Cop, não tem o Park Slope, gente. Sobre o documentário Food Cop, tá? Que a gente libera o link. No ano seguinte, eles definiram a subprefeitura em que eles iam se instalar. E isso foi importante porque eles tiveram bastante apoio dessa subprefeitura. Paris se organiza por mairies, que são prefeituras, mas que são meio como a nossa, foi a tradução que eu consegui de subprefeitura, mas que realmente tem bastante domínio sobre o território, tem bastante influência no território, né? Então, eles definiram isso e, neste momento, eles tinham 14 grupos de trabalho para lidar com todos os aspectos necessários para a abertura da loja. Então, eu fiquei pensando que, olha, gente, a gente ainda pode abrir mais círculo, ainda tem mais capacidade. Em 2015, eles conseguiram os recursos financeiros. Então, enfim, descobriram quanto que eles precisavam e conseguiram saber de onde vinham esses recursos financeiros e ter os recursos financeiros.
Em 2016, eles chegam naquela associação de amigos da Laluve a 2.000 pessoas associadas. E aí, em novembro, no finalzinho do ano, portanto, eles abrem a loja em fase de teste. No ano seguinte, depois de um ano de funcionamento, então no final de 2017, eles consideram que o projeto é viável, eles provaram que é possível com essa gestão das pessoas, e eles saem da fase de teste, então a fase de teste dura um ano, e aí, nesse momento, eles estão em 3.200 pessoas no final de 2017. Em 2018, eles têm 12 pessoas remuneradas que têm o mesmo salário, igualzinho. Tom Bucci e a outra pessoa que fica ali no rolê da loja têm o mesmo salário. Eles estão com cerca de 5.000 pessoas, então, dentro da cooperativa. E aí, a partir de 2018, eles não dão mais informação. Na verdade, eles dão até 2017, mas eu, enfim, encontrei as de 2018 dizendo que é 2018. Eu imagino que aconteceu a pandemia e zoou tudo, gente. Mas aí o que eu consegui de informação? Que eles acreditam que eles podem chegar a ter 12.000 pessoas dentro da Laluve. Lembrando que na Park Slope eles falam em 17.000, né, Chico? E lá na Laluve, eles optam por ter a maioria dos produtos vindos da agricultura orgânica, ou local, ou de produção artesanal. Mas eles compõem a cesta deles com produtos convencionais encontrados em outros mercados, e além dos produtos que eles chamam de exóticos, que são os produtos de culturas específicas que tenham demanda dentro do conjunto de pessoas deles, né? Conforme a disponibilidade, claro, e conforme a demanda. Por quê? O critério para eles eles vetam a possibilidade de um grupo dentro da Laluve vetar um produto. Então, é um pouco diferente do que acontece na Park Slope. E o que eles fazem? As pessoas podem indicar, solicitar produtos que gostariam de ver na Laluve. E aí tem um formuláriozinho para preencher e o pessoal de compra, que são pessoas remuneradas, avaliam aquilo e vão ver se tem disponibilidade para colocar aquilo se a demanda está expressa no bilhetinho, no formulário. A disponibilidade eles vão ver com os fornecedores deles. Tendo disponibilidade, eles trazem esse produto para a loja. O que vai dizer se esse produto vai ficar ou não? Vai ser a demanda. Se esse produto girar, ele vai continuar girando. Se ele ficar parado na loja, eles vão parar de comprar. É assim. Na França, já tem mais de 30 iniciativas, isso é informação de 2018, como essa, né? E a Laluve, ela se dispõe, assim como ela pôs com a gente, a apoiar com informações, com conversas, com dados, o surgimento e o nascimento delas. E aí, inclusive, se vocês estiverem na ata, lá em cima, em 2010, tem aquele R azul, Laluve Tom Bucci 01, foi a nossa conversa com o Tuti. Então é possível chegar e assistir a essa gravação. É isso, gente, sobre a Laluve. Maravilha, obrigado, Marília. Então, tanto a conversa com o Joe quanto a conversa com o Tom, a gente tem disponível para gravada para quem quiser acompanhar e ver como é. Assim como o Chico falou, a respeito do documentário, também super recomendo, é muito legal ver eles falando sobre esses projetos, essas iniciativas. Agora eu vou trazer ainda dentro dessa memória expandida e um pouco falando sobre a distinção entre as associações e as cooperativas, né? Então a gente chegou em algum momento a discutir sobre isso, assim, né? Teve essa dissidência de pessoas que faziam parte de uma associação e por que fazer uma cooperativa participativa e não uma associação? Então, a gente foi buscar informações, a gente foi entender como seria o funcionamento e a prerrogativa legal de cada uma. E aí, o que eu queria apresentar para vocês era isso, as associações, né? O modelo que os institutos, né, que foi, acho que, uma primeira referência aí de consumo disruptivo na cidade de São Paulo, assim como Instituto Chão, Feira Livre, Baru, apresentaram modelos diferentes de consumo e de relação
de consumo, eles optaram por se estabelecer no modelo de associação, né? A associação é uma organização sem fins lucrativos, ela normalmente não tem finalidade econômica, né? Apesar de algumas se estabelecerem para a comercialização de produtos, elas têm requisitos próprios para admissão e exclusão de associados, então que pode ser determinado em estatuto, pelos seus associados ou pela diretoria. Ela é formada por indivíduos com direitos e obrigações recíprocas e não necessariamente iguais entre si. Então, assim, também pode ser previsto no estatuto da associação diferenças entre as pessoas que fazem parte dela. Os associados, eles não detêm necessariamente parte do patrimônio da organização, então eles não precisam necessariamente dar algum valor para fazer parte, né, se inscrever na associação. E os benefícios, eles são restritos a um número limitado de pessoas, né? Então, assim, quem usufrui do que a associação oferece são os próprios associados, né? Que fazem parte dela. No caso, por exemplo, dos institutos, né, de uma associação que tenha por finalidade de comercializar alguma coisa, os consumidores não têm, né, também um poder de decisão, né? Isso está nas mãos dos associados e eles que vão estabelecer o que eles querem ou não que esteja ali dentro, e como o espaço vai se organizar. E usualmente eles oferecem um segmento restrito de produtos que aí estariam justamente mais alinhados aos seus valores e objetivos, né? Então, basicamente, por experiência própria e pelo que a gente consegue ver, não sei se todo mundo conhece, já visitou os institutos, é mais ou menos assim que eles se organizam. Agora, e as cooperativas, né? Então, a gente se estabeleceria num modelo de cooperativa de consumo, dada que a finalidade é de compra e venda de produtos. Uma cooperativa, ela é uma organização com finalidade econômica e sem objetivo de lucro, e aí não necessariamente significa que ela é uma organização sem fins lucrativos, mas ela não tem como objetivo o lucro, porque usualmente esse lucro, essa sobra, ela vai ser redirecionada para a própria organização e também pode ser distribuída entre os seus cooperantes na formato de desconto, enfim. Ela também é uma organização de adesão livre e voluntária, apesar de poder também ter pré-requisitos, mas a adesão é livre e voluntária. Ela, por ser uma cooperativa singular, ela é composta por um número mínimo de 20 indivíduos e que precisam ter uma participação econômica na organização, né, que é a questão da cota-parte, né? Então, elas estabelecem em estatuto quanto é um valor necessário para que se integralize, né, a sua participação no capital social da organização. E os indivíduos, eles vão ter direitos e deveres iguais entre si, né? Então, independente de quantas cotas-partes esses indivíduos eles detenham, todos eles têm direito a um voto, né, e participação igual no cooperativo. Então, se entende que aí os benefícios eles são estendidos a toda a comunidade, uma vez que qualquer pessoa ela pode aderir à cooperativa e usufruir dos seus benefícios. E os consumidores, eles são membros dono, né? Então, isso é uma coisa bem legal que advém do modelo da Parks Law, né? Membro, porque ele vai tomar parte no trabalho e nas decisões para o funcionamento da cooperativa de uma forma coletiva e democrática, ele vai estar no dia a dia, ele vai estar se envolvendo em tarefas e atividades. E dono, porque, como ele tem uma participação econômica na cooperativa, ele também é, de certa forma, dono daquela organização, né? E ela também vai se estabelecer num formato em que essa cooperativa de consumo ela vai buscar oferecer produtos de qualidade, né, preferencialmente alinhados aos seus valores e objetivos, mas a preços mais acessíveis, né, pensando no bem-estar e na realidade dos seus cooperados, né? Então, o que, de fato, essas pessoas que estão buscando esse espaço, que estão aqui, que estão se dispondo a trabalhar, buscam, né, precisam consumir, têm o hábito de consumo, têm hábitos culinários ou culturais, né, e aquele produto, aquele alimento é importante. Então, é nisso que a gente pensa e que a gente busca
abarcar e construir coletivamente para que esse espaço ele seja inclusivo e representativo. Acho que é isso. Agora a gente iria nos informes, mas eu acho que vale a pena abrir, de repente, uma rodada geral de dúvidas, se tem algum ponto que ficou não esclarecido. O Chico ele trouxe aqui uma pontuação a respeito da porcentagem de markup que se coloca em cima dos produtos Não, é só que nesse... a Cristine falou sobre tributação. Aí eu estava respondendo ela. Tá. Mas é legal falar de markup também. Então, na verdade, eu acho que essa questão da associação, do modelo, vou falar basicamente do modelo adotado pelos institutos, né? Como eles estabelecem que o preço que eles compram, o preço que eles expõem e vendem ao consumidor final, é basicamente o preço do produtor, todo o valor que eles colocam como markup é uma contribuição sugerida, né? E ela entra como uma doação à organização, né? Então, por isso que tem uma diferenciação de imposto, né? Mas é o que o Chico colocou aqui, mas ela paga um ICMS igual, então, realmente. Então, por exemplo, produtos da mercearia, lá, um arroz, né? Sei lá, um macarrão, produtos que tanto a associação comercializaria quanto a cooperativa, elas vão ter praticamente os mesmos impostos, né? O que a associação usufrui também é benefício em relação à cobrança de imposto de renda de pessoa jurídica, né? Porque ela não tem fins lucrativos, mas a cooperativa ela também, ela não tem objetivo de lucro, mas eu acho que ela, dependendo ali da situação, que é uma coisa que a gente ainda também está explorando, acho que ela tem possibilidade de ter algumas isenções fiscais também, né? E, bom, o markup eu acho que foi uma coisa arbitrariamente estabelecida, eu acho que dependendo de cada instituto, eu acho que foi entendido quanto era possível ou não, né? Então, por exemplo, o Instituto Chão varia entre 30% e 35%, acho que a sugestão deles é 35%, mas eles conseguem funcionar com 30%, no Feira Livre é 35% sugerido, mas assim, não é uma obrigação, a pessoa pode ir lá, entrar e consumir e não pagar, ela vai sair mal vista, né? Mas ela é possível, porque afinal, na compra e venda, no cupom dela, vai sair o preço que ela de fato está exposto na prateleira, né? Então, numa cooperativa de consumo não seria esse funcionamento, a gente venderia já com o markup embutido no preço do produto, e isso vai ser estabelecido com base nos custos previstos da cooperativa, né, que abranjam aí as suas necessidades básicas. E também pode ter uma diferenciação de markup também, que a gente tem discutido, e pode, de repente, propiciar que produtos de uma cesta básica, por exemplo, para se tornarem mais acessíveis, tenham um valor reduzido, enquanto outros produtos com um valor agregado maior têm um mais alto, né? Então, a gente ainda está pensando e estudando sobre tudo isso. Alguém tem mais algum ponto, alguma questão? Se quiserem levantar a mãozinha. Não? Acho que a gente pode progredir aí. Acho que tem mais outras questões relacionadas à questão de ser cooperativa e de não ser associação. Por exemplo, o ato cooperativo também é uma coisa interessante, né? Então, que não tem cobrança de imposto, mas eu acho que é uma coisa mais específica. Se alguém tiver ainda dúvida e quiser mandar no chat ou quiser depois deixar aqui, a gente explica mais posteriormente. Uma dúvida, será que eu falo o informe geralzão e depois a gente coloca os dos círculos, ou os dos círculos depois o informe geralzão? Acho que é legal o geralzão, Chico. Acho que é legal primeiro. Beleza. Vou dar aqui um apresentado, então. Está abrindo aqui. Bom, então a ideia aqui é deixar todo mundo na mesma página, né? Então, para a gente entender algumas coisas que foram definidas, que têm indicativos de definições, eu vou definir assim, né? Por exemplo, a primeira coisa é: seremos uma cooperativa de consumo. Então, a gente chegou a considerar ser uma associação, pensou, a gente pode chamar a cooperativa, mas na pessoa jurídica ser uma associação. Mas de todo mundo que a gente tem conversado e das
pesquisas também de questões legais, o melhor seria a gente ser uma cooperativa de consumo. Então, a gente tem um grupo jurídico também, que começou há pouco tempo e está estudando as leis, está estudando a lei do trabalho voluntário também, para entender como atrelar ali o trabalho voluntário na nossa cooperativa de consumo, porque ela tem essa questão completamente diferente, que pelo que a gente falou de todo mundo de cooperativismo até hoje, no Brasil não tem uma cooperativa de consumo que as pessoas também façam trabalho voluntário, que a gente saiba até agora. Então, um indicativo de definição é que a gente vai ser uma cooperativa de consumo. Outro indicativo, e eu falo indicativo porque é assim, vamos começar, né, no espírito sociocrático, a gente experimenta para ver se funciona, bom o suficiente para experimentar por um tempo. Então, a gente vai seguir o modelo da Park Slope, onde cada pessoa cooperante deve cumprir um turno de 3 horas por mês, 4 semanas. Vamos considerar 4 semanas porque os meses são diferentes, e aí na contagem não dá certo. Então, a gente fala mês para facilitar o entendimento, mas a ideia é que sejam ciclos de 4 semanas. E assim como na Park Slope, a gente vai ter algumas pessoas contratadas em regime CLT. Então, a nossa cooperativa não é que só as pessoas cooperantes que organizam, não. Tem pessoas que são contratadas em regime CLT que vão ficar responsáveis por organizar a loja e, como eu disse antes, criar as tarefas para as pessoas cooperantes. Então, tem, por exemplo, um comitê, um time do caixa, que fica no caixa toda terça-feira da semana A, das 10 da manhã até 12h45, por exemplo. E aí tem uma pessoa nesse time que é chefe do time porque ela conhece um pouco mais. Essa pessoa que vai estar em contato com a pessoa que é funcionária, que vai falar, a gente está com fluxo assim, é só ficar aí, vai continuando aí, qualquer coisa me chama. Então, o funcionário, ele vai trabalhando nas coisas, mas ele organiza também as pessoas cooperantes durante o seu turno, né? Outro indicativo de definição é que toda pessoa cooperante vai pagar uma cota-parte no valor de R$100. E aí a cota-parte é aquele valor que você entra, assim que você se inscreve para ser cooperante, e se você sair dali 10 anos, você pode pegar de volta esses R$100 certinho, mas aí sem correção monetária, R$100 da forma que você entrou. Outro indicativo de definição, a gente vai ter política de inclusão com possibilidade de parcelamento da cota-parte ou mesmo isenção. A gente está entendendo isso, temos que ainda definir essas questões. E outro indicativo de definição, só para vocês entenderem tudo que já foi discutido, a gente já passou e está indo mais por esse caminho, é que a gente vai ter pelo menos 2 opções de cada item de venda, uma orgânica e uma que leve mais em consideração a acessibilidade do preço final, parecido com o que a Park Slope faz também. Eles fazem isso em relação para poder abranger, né? Essa é uma discussão que a gente tem dentro do grupo bastante, que a gente provavelmente vai trazer para a Mexerica em algum momento, que é como que a gente pode chegar em mais pessoas, né? Porque a gente sabe que o mercado de orgânico pode ser uma coisa muito elitista. Então, nesse caminho, discussões que já aconteceram e ainda estão em curso, para vocês entenderem o que a gente tem falado sobre. Qual vai ser o nosso markup? Qual que é o mínimo markup? Markup é esse valor que você coloca em cima do produto, possível para manter a estabilidade financeira da Gomo Coop. A gente vai ter markup diferentes para diferentes tipos de produtos. Por exemplo, a cesta básica poderia ter um markup mais baixo. E como deixar os preços dos produtos da Gomo acessíveis? A gente consegue preços mais baixos que os dos grandes supermercados, não só em produtos orgânicos, que a gente fala, por exemplo, de oferecer produtos não orgânicos necessariamente porque eles são mais caros. Mas, às vezes, os grandes supermercados conseguem preços mais baixos por causa das políticas que eles aplicam de compra em muita quantidade, vai pagar lá na frente, eles conseguem tudo isso, e às vezes conseguem um preço mais baixo. E aí a gente pensa, vamos também tentar ter produtos não orgânicos, e pode ser que a gente tenha os produtos não orgânicos e eles acabam sendo mais caros do que nos outros supermercados. Aí parece que não vai fazer tanto sentido. A gente vai ver isso tudo quando a gente abrir o nosso primeiro ano de experimentação. Outra questão que a gente tem conversado é, teremos uma possibilidade de algum tipo de aposentadoria das pessoas cooperantes? Quais serão os casos excepcionais em que a pessoa não precisará cumprir as 3 horas mensais? Por exemplo, lá na Park Slope, se você não pode, né, você comprova que você tem uma condição médica que você não pode cumprir os turnos, você pode fazer parte, usufruir, fazer as compras e não trabalhar. Sempre eles vão estudar os casos, mas é isso, a maioria das pessoas precisa trabalhar para a coisa funcionar. E uma outra discussão que a gente tem é onde abriremos a loja. Se abrimos um espaço central, priorizamos novamente o centro e não suprimos a periferia, ou se abrimos em algum bairro periférico, a gente facilita o acesso daquela periferia e aí a gente dificulta o acesso de outras periferias,
qual localização vai ser melhor para a maioria e vai proporcionar o crescimento do número de pessoas cooperantes da GOMO. Também temos essa questão. Temos várias outras questões, mas queria só trazer essas aqui para o informe de hoje. E aí acho que podemos seguir. Ô, Chico, obrigado. Agora a gente vai seguir, então, aí numa apresentação aí dos círculos mãe, né? Eu vou começar pelo recurso de processo, no papel aí de representante. O recurso de processos ele tem a missão de delinear e estruturar os processos que irão se estabelecer na COP e os insumos, materiais, bens, equipamentos, produtos serem comercializados, recursos humanos e financeiros que serão necessários para a implementação e operação da cooperativa. Ele abrange os subcírculos de financiamento, financeiro e, atualmente, localização e imóvel. E também conta com as frentes de sistemas de TI, compras, infra-zeladoria e gestão de processos de tudo. Atualmente está desenvolvendo a projeção de resultados da GOMO, né, dentro do espectro financeiro, o critério de classificação de produtos e a política de compras, testes com um sistema de loja para RP e PDV dentro do software do Odoo, e tem também avaliado e visitado imóveis. Agora a gente vai passar para a Marília falar um pouquinho do Relações. O Relações, ele vai cuidar justamente das relações, tanto as externas, da GOMO com o mundo lá fora, quanto da GOMO, as pessoas que a compõem, né? No sentido de relações institucionais e com a comunidade. E aí, um aspecto importante dessa relação é a comunicação. Então, o Relações vai cuidar de toda a comunicação que acontece tanto no mundo lá fora, mas sobretudo entre as pessoas participantes e cooperantes. E aí eu me perdi porque eu fugi do texto, né? Então, esse círculo ele tem que cuidar, ele tem que assegurar que a documentação dos processos e a circulação das informações aconteça de maneira fluida, né? Tem a ver com comunicação também. Então, por exemplo, as diretrizes de comunicação, como essas coisas serão apresentadas, como é a estruturação de certos documentos, para que tenha tudo a mesma linguagem, né? Vai cuidar também da apresentação da GOMO para a sociedade e para as pessoas cooperantes, né? E bem como de todos os âmbitos da comunicação. E dentro dela já tem os subcírculos jurídico, boas-vindas, chegança, agora ele é um círculo duplo, porque o boas-vindas é uma primeira reunião que a gente faz quando uma pessoa tem vontade de entrar nesse coletivo. O chegança é quando ela está chegando e a gente vai dando um passo a passo do que já aconteceu para a pessoa se situar e não ficar doida. E aí o MIGS, que é justamente essa relação com pessoas que estão fora desse momento agora, desse núcleo fundador, mas que querem estar por perto, né? É desse círculo a responsabilidade pelo Instagram. Estamos no momento com 731 pessoas seguidoras. A gente também cuida da pesquisa de viabilidade, que ainda está com 383 respostas, mas estamos chegando em 400. E a gente cuida dos piqueniques, por exemplo, dos piqueniques e das festas. A gente faz também encontros festivos, e os piqueniques são bem encontros festivos também, mini encontros festivos. Atualmente, a gente está conversando sobre tornar um Instagram profissional, porque ele é, tipo, pessoa física, e organizar um evento desses celebratórios para a gente silcar camisetas com o logo da GOMO, né? Para a gente criar, as pessoas levam a camiseta para a gente criar uma identidade se a gente for fazer ações pelo mundo. E também estamos começando a estudar as leis que fundamentam o cooperativismo e o estatuto social que a gente tem que construir. Maravilha, obrigado. Júlia vai apresentar agora para a gente um pouquinho sobre o Círculo Mãe de Identidade.
O Identidade cuida da identidade da biografia da Gomo. Pensa nos caminhos para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Para a gente ser o que a gente quer ser. A gente desenvolveu no Identidade a Carta de Princípios, que está lá no Mix, inclusive, para quem quiser ver ou rever a Carta de Princípios. O documento Chegança, que agora que está finalizado, está lá no Círculo Relações, que a Marília falou. Tem desenvolvido um documento chamado Indicações para uma Linguagem Inclusiva, e estuda formas de difundir no coletivo conhecimento sobre as ferramentas sociocráticas. Então, a gente faz momentos de nutrição sobre sociocracia, estamos querendo fazer momentos de nutrição sobre linguagem inclusiva, e estamos, nesse momento, trabalhando no Manual da Pessoa Cooperante. Eu fiz um breve, vou sair do script aqui, eu fiz um breve comentário para a Marília sobre uma fala do René em relação esse Manual da Pessoa Cooperante tem dado o que falar em relação a pessoas cooperantes proprietárias, né? E como a gente define esse termo, e o René fez uma distinção super importante em relação às associações e nas cooperativas, né? Somos pessoas proprietárias, e acho que isso tudo a ver com o nosso momento de discussão ali no Identidade, né? Qual é o nosso papel, assim, como pessoas cooperantes e também proprietárias, e, né, como a gente nomeia isso. Está quente essa discussão lá, isso que a gente está falando, sobre isso que a gente tem falado nas últimas reuniões. Maravilha, Júlia, muito obrigado. Então, Chico, você quer fazer uma atualização do status da composição? Acho que já foi. Não sei Eu acho que agora. não precisa isso para agora. Tá, fechou. Então, acho que a gente iria, então, para nossa primeira pauta. Olha só, que maravilha. Que emoção. Seria, então, sobre a mexerica. Acho que é legal que a Marília já trouxe um pouco do que é essas etapas que a gente tem de entendimento, exploração e decisão. Essa pauta em si, o que a gente busca é entender, né, o que a gente espera desse espaço aqui e explorar também ideias, né, e necessidades que eventualmente surjam. Então, é isso, né? O que é esse espaço? A gente pensou ele como um espaço de debate, de consulta, né? Um espaço consultivo, um espaço de nutrição do coletivo, né? E como orientador para aquilo que a gente já vem fazendo, para aquilo que a gente busca fazer. Acho que, como a gente tem um tempo razoável, acho que, de repente, dá para a gente chamar individualmente, a gente está com tantas pessoas aqui, e ver se, de repente, o que a gente espera de cada um. Então, eu vou começar pela Yuli. Yuli, depois o Wallace. O que vocês esperam desse espaço? O que vocês acham que esse espaço pode oferecer, seja para quem está nesse grupo fundador, ou seja para os MIGs que eventualmente vão fazer parte da cooperativa assim que ela abrir as suas portas. Pode ser breve, não precisa ser uma super elucubração, assim, pode ser uma coisa rápida, assim, de uns 30 segundos, um minuto. Eu acho que, além pro pessoal dos fundadores, eu acho que ele tem uma possibilidade de, além de você trabalhar em algo que você acredita, você ter o desenvolvimento de outras habilidades, além da sua parte de formação. Eu, como professora de química, etc., tenho uma percepção de educação, mas estou dentro da Gomo, trabalhando agora com a parte de sistemas de TI, tecnologia, então está dando mais habilidades e abrindo uma porta que eu não estava esperando, que eu ia desenvolver dentro da minha carreira, mas que dentro de um projeto que eu acredito, acho que tem umas possibilidades bem amplas, até desenvolvimento e suporte dos outros. E acho que para o pessoal do Mix, eu acho que também faz com que você consiga se aproximar de um projeto que muitas vezes você não teria no seu dia a dia esse trabalho sendo desenvolvido ou conhecimento. Então, acho que é uma forma de desenvolver outras habilidades e conhecer pessoas que têm os mesmos princípios, talvez, ou as mesmas crenças. Eu acho que é mais ou menos isso que eu acho que... Eu falei muitos achos, né? Mas eu acho que é uma
da gente conseguir trocas que possam ser produtivas e também pensar em outros projetos que possam ser desenvolvidos em outras áreas de conhecimento. Eu acho que é o espaço de troca, desenvolvimento e também para a parte que você acredita dentro dos princípios. Obrigado. Wallace, é isso, né? Buscando aí saber o que você acha que esse espaço é e o que você acha como ele pode funcionar, né? Eu tô unindo, tá, gente? Eu vi que tá separado entendimento e exploração, mas quem está acompanhando a ata, mas eu achei que fazia sentido juntar as duas coisas. Então, o que você acha que esse espaço é, o que você espera que ele seja e como que ele pode funcionar? Wallace e depois Júlia. Bom, gente, eu acho que é um espaço mais um espaço para a gente exercer aí a democracia, a sociocracia, né? De ouvir todos os integrantes e tal, e especialmente um espaço para mostrar para novos integrantes, para os MIGs, né? Algo mais convidativo, assim, o que eu acho da Mexerica seria algo desse tipo, assim, algo para mostrar para os MIGs o que é, o que funciona, como que é o dia a dia, a prática do negócio, e mostrar, né, como funciona para ver se há interesse. Então, no sentido de ser convidativo para novos membros, assim, a minha expectativa foi essa. Até pelo nome, até pela pegada, assim, da reunião, eu acho. E passo agora para a Júlia. Júlia e depois Suia. Quando a gente começou a conversar sobre Mexerica, uma das partes que me empolgou mais, que eu achei super bacana e ainda estou empolgada e animada e acho que pode ser legal, é essa parte da nutrição, não só de duplo sentido, né? Então, que quando a gente manda uma mensagem lá no grupo do MIGS para o Mexerica, é uma mensagem grande, né? Enfim, eu acho que talvez precisemos mandar outros tipos de mensagem, mas convidando essas pessoas para também exercerem esse papel de nutrir, né? E não só no papel passivo, mas também no papel ativo da nutrição, né? Então, trazerem coisas bacanas sobre as quais elas manjem, que elas, né, elas trabalham, ou que elas tenham interesse, ou que elas tenham estudado, né? E da mesma forma a gente também poder oferecer esse espaço e tem várias coisas sobre as quais vocês, pessoas com quem eu já, né, tenho momentos de troca mais frequentes, que vocês manjam, que vocês poderiam trazer e que eu não sei, né? E acho que esse espaço possível de troca também é muito interessante, né? E da gente organizar um lugar, tempo, espaço assim aqui, né? Para que a gente aprenda e se nutra. A Marília fala bastante em nutrição, eu acho uma palavra super bacana, super gostosa, né? De sair fortalecido. Eu acho que a mexerica, para mim, inclusive o nome tem bastante essa conotação, né? De nutrição, de aprendizado e de... acho que a minha grande expectativa em relação à mexerica passa muito por aí. Obrigado, Júlia. Suia e depois Tânia. Eu também fico assim pensando nessa possibilidade da gente se conhecer melhor, né? E até estava pensando assim, se a gente não, sei lá, uma possibilidade, né? Para cada reunião do Mexerica ter 2, 3 pessoas que queiram e que se organizem e tal, para contar um pouco do que faz na sua área, como faz. Eu acho que aproxima a gente, né? E acho que pode bem surgir outros laços, né, de relações, né? Que acho que tem gente no grupo todo, né? A gente bem interessante e interessada, né? Em assuntos que muitos são próximos, mas semelhantes, e outros muito diferentes. Então, acho que também faz parte, porque eu penso assim, nesse processo de abrir
a cooperativa, e depois penso lá aberto, né? Eu sempre sonho ele aberto, né? Eu indo lá trabalhar, encontrando as pessoas, lembrando desses momentos da criação, né? E então eu acho que e aí eu sei nesse momento do presencial lá, pegando as berinjelas, botando os tomates na prateleira, a gente vai ter no concreto isso, né? E de oportunidade de poder conversar um pouco mais, estar mais pertinho, né? Mas como a gente ainda não está nesse lugar, eu acho que o Mexerica podia ter isso também, um momento da gente se aproximar, de alguém se apresentar um pouco mais extenso, sabe? Que acho que é legal, eu queria contar que aqui em casa eu tenho não sei o que lá, e conto, entende? Eu queria contar que no meu trabalho é assim, assado. Acho que podia ser uma Ótimo, forma da gente se aproximar. perfeito, obrigado. Então, agora a Tânia e depois o Chico, tá, gente? Pedir só também para a gente tentar ser um pouco mais sério, por favor. Eu fico sempre muito surpreendida da dinâmica principal da sociocracia em si, principalmente do jeito como esse agrupamento, o Goma, vem se organizando. Então, eu achei muito interessante abrir, e já vi pessoas de outros projetos, acho que isso pode dar fermentar mais mesmo, trazer mais elementos que estão um pouco mais distantes, e fermentou outras possibilidades. Gostei, estou gostando. Tô com boas expectativas disso, da gente ter mais caldo, assim, engrossar esse caldo. Achei boa dinâmica. Tava assim, meu Deus, que é isso? Mas estou achando bem potente. Tânia, obrigado. Chama alguém? Não precisa. Aí o Chico, depois o Arthur. Eu ainda quero muito curioso para entender a dinâmica de participação das pessoas do MIGS, de fato, assim, né? Tem pessoas do MIGS que já vieram algumas vezes e estão aqui, aí é legal isso, ir trocando. Como esse espaço pode ficar interessante, principalmente para essas pessoas que vão ter só essa informação, a cada 15 dias vir aqui. E também acho um lugar muito potente para a gente trazer questões que a gente tem debatido lá, para escutar outras vozes aqui. Na última reunião do MIGS, a gente falou sobre localização e ouviu coisas que eu falei, olha, interessante, não tinha pensado por esse lado. Então, acho que escutar outras vozes pode ser sempre muito enriquecedor. Maravilha, obrigado, Chico. Arthur, depois a Débora. Olá, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer por essa iniciativa. Eu acho bom, né? Ainda que a gente tenha começado pequeno, mas eu acho que o boca a boca dentro desse universo dos MIGs, acho que vai, né, trazer esses inputs aí, mais, né, de outras visões, né? E eu acho, fico feliz e espero aí que esse projeto chegue aí nos corações das pessoas e que a gente consiga aí divulgar para o máximo de pessoas interessadas. Isso aí, a gente passa a palavra. Tá ótimo, obrigado, Arthur. Débora, depois o Beto. Eu acho incrível. Eu gosto muito quando a gente dá essas aberturas, porque refresca. Então, as palavras nutrição e fermentação, assim, me tocam a alma. E eu acho que é o começo de abrir as portas, gente, porque a hora que a gente abre para mais pessoas se aproximarem, a gente está começando aquele movimento verdadeiro. Então, eu acho que essas novas ideias, as ideias que não passaram por todas essas discussões, por todas essas tensões, talvez esse olhar fresco traga coisas de tanto valor para nós que a gente desemperre algumas coisas que a gente tem emperrado. Talvez a gente até se anime para mostrar mais da gente. Então, eu acho que essa abertura que Mexerica, aí vou lembrar da explicação da Marília, tem vários gomos e dentro dos seus gomos tem aqueles mini gominhos. Então, eu acho que essa degustação vai ser incrível. A iniciativa é bárbara e eu cheguei atrasada como sempre, mas a apresentação que eu vi tá linda, tá? Então, esse projeto está cada dia mais bonito. Obrigada.
Tá mutado. Sou eu? Ah, desculpa. Obrigado, Débora. Beto, depois a Lúcia. Eu vou contratar a Débora para me dar umas injeções de ânimo de vez em quando. Ela é sempre otimista. Eu fiquei pensando na coisa de flexibilidade. Talvez esse espaço a gente consiga exercer uma coisa mais livre, mas sem obrigação de eficiência. Eu fiquei pensando nisso. A gente corre tanto atrás, né? E eu acho que, de repente, a gente pode aproveitar esse espaço, tem a ver com abertura, com flexibilidade, com... Eu fiquei pensando em pensar para dentro. Eu não sei o que quer dizer isso, mas eu pensei isso. E é isso. Valeu, Beto. Obrigado. Lúcia, se você puder falar, depois a Cristina. Boa noite. Minha câmera não está ligando, não sei por quê. A gente te vê. Mas. Ah, tá bom. Tá legal, obrigada. Assim, primeiro eu queria agradecer, né, porque é um espaço muito interessante, assim, no meu modo de ver, é um espaço de troca. Porque quando a gente faz as outras reuniões, a gente tem que falar de coisa séria, né? Tem que falar das questões todas da cooperativa e tal, e eu entendo que esse espaço ele é um espaço mais relaxado. Então, acho que ele pode ser muito rico assim para se conhecer mais, né? Para ter mais troca mesmo e de assuntos importantes, mas talvez menos rígidos, né? A conversa, né? Uma conversa mais fluida. E como a Bárbara falou, eu vi o vídeo que foi produzido, né? Um informativo sobre a cooperativa, ficou assim muito profissional, parabéns para todos os envolvidos, os narradores, quem desenhou, quem fez o roteiro, ficou muito legal. E está todo mundo de parabéns, esse espaço aqui, eu espero que seja assim um espaço de muita troca mesmo. Essa é a minha intenção. Obrigado, Lúcia. Cristina e depois a Marília. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa deixar a câmera desligada, mas hoje está um dia meio apressado aqui, eu ainda estou cozinhando várias coisas. Eu faço parte do MIGS, participei da reunião de acolhimento, não consegui ir em piqueniques. Acho linda a proposta dos encontros presenciais em parques, com piquenique, mas eu tenho uma militância muito forte com Sem Terra, então todo final de semana eu estou nos assentamentos. E eu praticamente tenho as noites livres, né? Então eu sou bem o perfil MIGS que vai conseguir ir lá 3 horas a cada 4 semanas. Eu tenho esse perfil, assim, porque a minha militância em outras áreas também. Já fui de grupos de consumo, já estive na rede Rama, da SOF, que é uma rede muito autogestionária, né? E capilarizada, né? E a gente se encantou muito, uma época, pela proposta de construir o Food Copy. Desculpa, esqueci o nome lá. Bom, esqueci o nome, fugiu. Só que, assim, gosto desse espaço Mexerica, me atende por conta da minha questão de falta de tempo. Queria entender, gosto desse espaço mais flexível e livre para vocês trocarem ideias, né? Entendo que vocês já fazem isso em vários espaços, mas aqui parece uma coisa mais solta, mas gostei de ver os informes sobre todas as áreas e o estágio que vocês estão. Gosto de ser um espaço de troca de ideias, porque é onde eu vou conseguir. Eu não sei se tem outros espaços que o MIGS pode contribuir. O Chico falou de uma reunião dos MIGs, né? Não sei se são os piqueniques ou se é outra coisa, mas essa ideia da mexerica e de reunir o que várias pessoas estão fazendo aí é como se fosse juntar rapidinho várias coisas e de forma mais solta, né? Para mim funciona, mas eu tô achando estranho, tem não sei quantos MIGs tem aqui, enfim. Acho que vocês estão também lidando com a falta de tempo de todo mundo, né? Mas apesar disso, é bacana ver o projeto amadurecendo.
E gosto de ter esse espaço devido ao meu perfil para colocar ideias também, para colaborar um pouco aí nesse tecido aí de ideias, tá bom? Obrigado, Cristine. Agora é o Marília e depois eu falo brevemente como cooperante. Quando eu pensei nesse nome mexerica, acho que uma das coisas que vem muito para mim é a suculência, mas sabe quando a gente abre a mexerica e vem aquele perfume que, assim, você não pode abrir uma mexerica numa sala, por exemplo, lanche na escola. A pessoa não pode abrir uma mexerica e achar que ela vai comer sozinha, entende? Então, tem muito para mim essa imagem dentro dessa reunião aqui, sabe? A gente não pode achar que a gente está fazendo um negócio e que a gente vai ficar aqui fazendo sozinho. A gente só vai fazer isso mesmo com esse perfume espalhando por aí, todo mundo sabendo que tem aqui uma mexerica que a gente quer dividir, né? Então, ou gomos que a gente quer dividir. E eu acho que esse espaço, como bem falou a Júlia, é esse lugar de troca, e a troca é de mão dupla, né, gente? Tem que ser de mão dupla, senão a troca não está acontecendo. E a gente entende que tem gente muito interessante, né, no MIGS que veio se juntar. Então, é esse lugar mesmo, né, para as pessoas se apresentarem, dizerem, colocarem suas ideias. Inclusive, eu não sei se vai dar tempo, né, mas uma das ideias era a gente fazer uma lista de pautas de nutrição. Então, por exemplo, o que a gente gosta? Hoje, nutrição foi essa história, não sei se vocês perceberam isso, né? Hoje, o que a gente trouxe para vocês foi por que nós estamos aqui? O que aconteceu para a gente estar aqui hoje, né? Mas a gente gostaria de ter esses momentos de nutrição e saber que temas que são pedidos, né? Que as pessoas têm vontade de saber, para a gente poder ir pensando nessa reunião que tem assuntos quentes que estão rolando na Gomo e pautas que nutrem esse coletivo, né? Para que a gente saiba mais do mundo, né? Acho que era isso que eu queria falar. Valeu, Marília. Obrigado. Bom, falando como cooperante, brevemente, eu acho que é muito rica essa troca. Eu acho que, enfim, não há o que eu possa dizer que não tenha sido dito, né? Eu acho que todos aqui trouxeram ricas contribuições de como esse espaço pode funcionar, e eu acho que a Marília trouxe sempre tendo, né, tipo, metáforas maravilhosas, né? O perfume da mexerica, não, sensacional. Eu achei muito bacana e eu acho que a gente de alguma forma a gente já está transformando ele num espaço mais flexível, né, adaptado, né, de acordo com as necessidades desse espaço, um espaço que as pessoas consigam ser ouvidas, né, e que a gente entenda as necessidades. E eu acho que é de trazer participação também das pessoas, né? Tipo, dos MIGs, para que eles incorporem, né? E não simplesmente abra as portas de um espaço em que eles não fazem ideia de como aquilo ali surgiu, e sim que eles consigam também acompanhar essa construção, né? Entender os desafios, né? E as várias coisas que a gente está tentando quebrar a cabeça para conseguir entender como fazer funcionar. Então, acho que é isso. Vou encerrar minha fala aqui e eu acho que dá tempo de fazer uma sugestão aí do que a gente pode trazer como tema para ser discutido numa próxima mexerica para a nutrição do coletivo. Como que eu gostaria de propor isso? Gostaria que a gente fizesse uma sugestão, dá 30 segundos para todo mundo escrever uma sugestão no chat e aí envie, né, para que a gente consiga montar uma listinha. Então, eu vou dar aí uns 20, 30 segundos para todo mundo pensar. Pensem aí o que vocês acham que pode ser conversado numa próxima mexerica e o que seria legal discutir de temas que envolvem a cooperativa, né? Pode ser também pensando nesse espírito de cooperação, mas que vocês acreditem também que possa contribuir com o próprio desenvolvimento
projeto e, enfim, pensem aí, quando eu falar ok, todo mundo dá o enter, tá? Estou escrevendo o meu já aqui, tá tudo bem. Todo mundo, alguém ainda não conseguiu? Alguém ainda está pensando? Então, espera um pouquinho. Então, vamos lá. Pode, Beto? Pode? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Aí. A gente vai dar trabalho para a Marília, que vai ter que ler o chat aí e copiar e colar. Então, ó, eu vou só ler por cima aqui. Então, a gente colocou, eu mandei sociocracia e comunicação violenta. A Tânia mandou integração e sustentabilidade nas operações. O Beto colocou como expandir o perfil de classe média branca. A Cristine mandou sistemas cooperativos de delivery, inclusão social, ampliar a capilaridade e inclusão social da Gomo. Localização e produtos desejáveis, localização e o produto que tem na loja, trabalho mais consumo, quantidade de membros necessárias para termos uma cooperativa sustentável, com ter preços mais baratos, agroecologia, enfim, várias questões, produções agrícolas urbanas, e o Chico mandou um textão também, que é o dele lá em cima, aí, Marília, tá bom? Mexerica sobre o MST, né, que envolva aí, de repente, com a colaboração também da Cristina. Acho que é isso, gente, nosso tempo por hoje já está se acabando, e aí agora a gente segue, então, de repente, para um check-out, avaliação e check-out. Gostaria que vocês fizessem aí, todo mundo levantasse a mãozinha, a gente, assim como o check-in, todo mundo vai falar, mas vai ser de uma forma bem breve, sucinta. Gostaria que você fizesse também na sua fala uma avaliação em uma frase e o seu check-out também, no máximo, em uma frase, uma palavra ou uma frase, tá? Não mais que isso. Então, vou resumir a minha avaliação em surpreendente, em relação à mexerica e como funcionou, e em relação ao check-out, alegre. Saiu alegre por ter participado com vocês. Passo para o Chico. A minha avaliação é uma frase que acho que a missão é trazer mais níveis para cá para avaliar como acontece com esses níveis. E saio animado e feliz com essa lista de temas aí, acho que já dá para pensar muita coisa. Passo para a Tânia. Eu saio bastante animada também, com mais possibilidades ainda de trocas de informações e de consistência. Saio com essa palavra, acho que consistência, achei que foi um encontro começo. Estamos chegando a agregar mais, mas teve isso, já eboliu coisas. Então, é animada e foi muito surpreendente esse modelo. Passo para Débora. Obrigada, Tânia. Eu acho que falta, eu concordo com o Chico, a gente precisa descobrir como é que a gente traz mais MIGs para cá, para ouvi-los e entender o que eles estão entendendo também, e saio feliz, e sempre agradecida. E eu passo para o Arthur. Eu saio nutrido, acho que essa palavra ficou bastante, porém ainda com fome, porque eu ainda quero, né, que esse núcleo aí chegue, se expanda. Então, acho que eu passo a palavra aqui para o Beto.
Eu pensei em fluxo liberto, estou pensando muito em movimento esses dias, e check-out mente em fluxo. Chama alguém no fluxo aí. Boa. Olha, saio animado também, contente. Tive duas experiências, uma de uma Assembleia Geral e essa do Mexerica. Se for para comparar essas duas únicas experiências, eu achei essa segunda bem mais legal. Assim, deu para conhecer mais gente, deu para entender pessoas diferentes, ideias assim diferentes. Foi muito interessante isso e bem assim construtivo, eu achei. Então, eu saio animado desse novo formato. Assim, não dá para falar muito, porque eu só conheci uma reunião do formato anterior, mas saio muito animado desse novo formato e acho que vai ser legal essas reuniões aos 15 dias. E passo agora para a Suia. Também saio animada, contente, pensando, assim, minha palavra é diversidade, né? Acho que a gente tem sempre a ganhar com a diversidade, né? E acho que esse mexerica traz esse respiro maior, assim. E passo para, desculpa, Marília. Gente, antes de fazer o meu check-out e avaliação, eu sou a chata da secretaria. Eu preciso pedir para todo mundo sorrir para eu fazer um print, porque um monte de gente já saiu. E quando a gente tenta pegar da gravação, tem sempre gente. As caras não estão. Vamos lá. 1, 2, 3. Ctrl, Alt, 3. Eu tenho que ver se deu certo. Bom, enquanto eu ver se deu certo, eu faço meu check-out. Gente, pronto, com a Cristiane, gente, pelo amor de Deus. Um sorriso, não custa nada. 1, 2 e... Já! E mais um, porque uma foto sempre é melhor que a outra. Já dizia o Zé Albano. Bom, eu saio animada, porque eu acho que realmente teve mais frescor, assim, nesse formato. Eu acho que também é legal essa coisa de 15 dias, então eu saio bem animadinha, assim, saio refrescada. E vou passar para a Cristiane, que nos deu o ar da sua graça. Eu estou feliz de ter esse espaço para encontrar vocês, não consigo estar nos outros. Sempre fico impressionada com a organização. Não participei da Assembleia Geral, então fiquei curiosa também. Mas sempre saio animada com a estrutura de vocês, de organização, de planejamento. Muito bacana. E estou empolgada em trazer os MIGs. Vou mandar uma mensagem lá para a galera. Passa para alguém, por favor. Acho que só falta a Júlia e acho que a Lúcia também não falou ainda. São as pessoas que estão com a mãozinha ainda? Passo para a Júlia. Eu saio enriquecida dessa história de Gomo, porque apesar de estar participando faz um certo tempo, eu nunca tinha passado por uma retrospectiva assim, que ficou muito maravilhosa. Muito obrigada, pessoal, foi bem enriquecedor. E também pensando, como ouvi outras pessoas dizendo, na comunicação com MIGs, né? Isso tem me atravessado bastante esses dias, né? Em como afinar essa comunicação, né? Como deixar essa orquestra tocando junto aí. Tô aqui com isso na cabeça. E você passa para você. Obrigada, Júlia. Eu acho que esse espaço é muito rico, né? Para ter essa troca de uma forma mais leve e mais participativa também, não ficar tanto assim na escuta, né? E isso traz assim uma sensação de animação muito grande, porque você vê um projeto bacana nascendo, né? Sendo formado. E obrigado, foi bem bacana a reunião de hoje. Obrigada. Aê, acabou, primeira mexerica. Legal, gente. Valeu, galera. Conversando, valeu, beijo, boa noite. E aí, eu esqueci de falar o next, né? Próxima reunião, então, será
no dia 18/4/2023, às 19h30. Tá bom? E encerramos 9h03. Opa! Arrasamos. Estamos Tchau, ficando gente. cada vez melhor, hein? Beijo, Boa gente. noite. Boa noite. Beijos. Gente, boa noite, bom descanso, Boa e vocês noite. arrasaram. Boa noite.